O ambiente no estádio Beira-Rio e no CT Parque Gigante é de defesa e proteção a Maurício, citado em uma matéria do O Globo, que revelou conversas de uma organização criminosa especializada em manipular resultados de apostas esportivas. Maurício foi preservado do confronto contra o Atlético Paranaense por um aspecto de ambiente. Já treinou normalmente e voltará à equipe contra o Atlético Mineiro. Entretanto, o dia da quarta-feira de Maurício foi turbulento, tenso, mas depois teve uma tranquilidade. A gente conta detalhes disso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero atualizar a situação envolvendo o Maurício. Aquilo que eu ouvi de relatos no Beira-Rio sobre o dia de ontem do jogador, o que vai acontecer com ele no futuro e o que de fato aconteceu e a versão do Maurício sobre o episódio que culminou na citação do nome dele em um grupo de WhatsApp de uma quadrilha especializada em manipular resultados de apostas esportivas. Mas antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito atrasado, IPVA, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Com o cupom ADUPLA25, tu pode pagar através do aplicativo da Zapay e ganhar 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 12 vezes. Então, baixa o aplicativo da Zapay, o link vai estar fixado aqui nos comentários, beleza? Maurício ontem foi citado, a gente fez uma live, inclusive surpresa, aqui no A Dupla, uma live urgente aqui no A Dupla, para falar sobre as citações de dois jogadores da dupla Grenal nas conversas de uma organização criminosa que era especializada em manipular jogos de apostas esportivas. Como que aparecia o nome do Maurício em reportagem apurada pelo O Globo, que teve acesso a essas conversas interceptadas pelo Ministério Público de Goiás. Os caras faziam uma lista em um grupo de WhatsApp falando quais jogadores haviam sido cooptados para o esquema. E o Maurício aparecia em uma lista de que estava esperando o Pix e esperando confirmar a titularidade. E aí o nome dele acabou sendo citado nessa reportagem, citado nessas conversas dos criminosos. Isso caiu como uma bomba, obviamente, no ambiente do Internacional, por tudo que está acontecendo no Brasil. E aí eu vou fazer aqui uma linha do tempo. O que aconteceu dentro do que eu ouvi de relatos no Beira-Rio, tá? O que está acontecendo e o que vai acontecer. Mas o Maurício ficou sabendo disso na publicação da matéria. O que aconteceu por volta de 2h30 da tarde, tá? Da quarta-feira. O Maurício estava concentrado, estava no hotel descansando no quarto quando veio a notícia. E a partir do momento que veio a notícia, o pessoal que estava na concentração, William Thomas, diretor executivo de futebol, já foi conversar com o Maurício para saber do que se tratava, para saber o que havia acontecido. E ali o Maurício já dava a sua versão, que é a sua versão até agora, e que é a versão que está sendo sustentada por todo mundo e que foi abraçada também pelo Internacional. O empresário do Maurício, que é o André Cury, conversou com ele também nesses minutos que sucederam a publicação da matéria. E qual é a versão do Maurício? De que no ano passado, de fato, houve um contato dessa quadrilha por WhatsApp, por conversa, e que ele, Maurício, recusou no WhatsApp, na conversa, essa proposta. E o Maurício tinha os prints dessas conversas. Prints estes que ele mostrou para o diretor executivo de futebol. E aí, por volta de 13h30 da tarde, o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, chegou na concentração para tratar do tema também, para conversar com o Maurício. Ele não estava concentrado, ele não concentra com a delegação, mas chegou no hotel para tratar do assunto. E o Maurício mostrou todos os prints que ele tinha dessa conversa para o William Thomas, para o presidente Alessandro Barcelos, e a decisão foi, já com o departamento jurídico acionado, encaminhar todas essas imagens, todos esses prints para o departamento jurídico do Internacional. Houve, é claro, uma reunião com a comissão técnica para saber o que seria feito com o Maurício. E entre direção e comissão técnica e na conversa com o jogador, se chegou a um consenso de que Maurício não estava focado para a partida, tá? Que o episódio o abalou,
não no sentido dele estar muito chateado, muito triste, mas ele estava desfocado, ele ficou preocupado com a situação e com de que maneira aquilo poderia repercutir com o nome dele sendo citado em uma reportagem desse escândalo das apostas esportivas que está acontecendo. O Inter, portanto, tratou de abraçar a versão do Maurício, o Inter acredita na versão do Maurício, tá? Houve uma conversa com o elenco a respeito disso, houve uma conversa com o staff do Maurício para elaborar a nota que foi publicada ali por volta de 5h40 da tarde. Mas ali já estava definido que o Maurício não participaria do jogo no estádio Beira-Rio. Ele ficou no hotel e depois só que a delegação foi para o estádio e ele acabou saindo do hotel e indo para casa. Mas o motivo foi esse. Se preservou porque entendeu que ele não estava focado na partida e que ele acabou de alguma maneira se impactando pelo episódio. Mas, nesta quinta-feira, o Maurício já está treinando normalmente e vai jogar contra o Atlético Mineiro neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Ele não tem nenhum tipo de preservação extra nisso, tá? Eu conversei com os jogadores, com dirigentes no Beira-Rio, depois da derrota para o Atlético Paranaense. O Pedro Henrique, por exemplo, conversou com a imprensa e deu o tom do que está sendo o vestiário em relação a esse tema. Defesa a Maurício. Pedro Henrique disse que tem certeza que o Maurício jamais faria isso, que o Maurício já apresentou as provas de que não fez isso e que o elenco está muito tranquilo em relação ao tema e que o Maurício está muito tranquilo também em relação ao tema. O ambiente do Inter hoje tem o objetivo de proteger Maurício da repercussão e de defender Maurício também de qualquer repercussão negativa, porque acredita com as provas apresentadas pelo Maurício que de fato ele é inocente nessa história. Óbvio que haverá investigação, o Maurício deve ser testemunha desse processo, ele se dispôs a contribuir com as autoridades e agora o processo vai percorrer de maneira paralela, pelo menos se espera, ao trabalho do Maurício dentro de campo, já que ele vai jogar, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. E até por isso se entende que os jogos fora de casa são bons para neutralizar um pouco esse ambiente hostil de derrota, dessa situação do Maurício, que poderia misturar uma coisa na outra e gerar uma grande salada de confusão dentro do Beira-Rio. O jogo fora de casa vai dar uma neutralizada nesse ambiente. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!